Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Povo de Deus, o tema da semana para nós, dentre outros, não resta dúvida, é esse que está aí nesta faixa. Nós passamos uma semana meditando, procurando meditar pelo menos no vigiai, estar atento. E agora, uma vez que nós estamos vigiando ou vigilantes também, nós precisamos de nos preparar. E a liturgia de hoje, da festa da Imaculada Conceição, traz para nós muito material, mas muito mesmo. E eu quero conversar com vocês sobre 2 assuntos que resumem num só. Quais são eles? O primeiro, a desobediência, que nós vimos na primeira leitura do livro do Gênesis. E o segundo, a obediência, que nós vimos no Evangelho.
Olha que quadro um pouco preocupante da primeira leitura. O encontro do Criador com a criatura. Nesse encontro, o Criador como que pedindo explicações da administração. E, no entanto, qual foi a explicação? Não foi. Por quê? Porque a inveja, porque o amor próprio, porque o egoísmo, porque a prepotência e etc. chegaram primeiro e o elemento humano não teve resistência, não teve força suficiente para enfrentar essas dificuldades simbolizadas aqui na pessoa de Eva, mãe de todos os viventes. Então veja, quando o Pai Criador chama o casal que ali estava para um diálogo de como estava a caminhada, não teve esse diálogo do jeito que ele queria. Por quê? Porque teve uma fuga, e o texto apresenta para nós que aquele homem fugiu do Criador, trazendo a desculpa que estava nu, pois até então ele nada disso sabia, só depois que ele caiu na desobediência, ele soube que estava nu fisicamente. O Criador sabia, mas ele também interrogou. E para dar resposta ao Criador, nós vimos: a mulher que o Senhor me deu como companheira, pediu que eu estivesse ao lado dela, sim, mas de uma maneira diferente, comendo o fruto da árvore que o Senhor nos proibiu. E aí vem o diálogo também com a mulher. Por que você fez isso? O Criador fala: não fui eu fui enganada. A serpente me enganou e eu comi, eu desobedeci. Que quadro triste. Mas ao lado dessa tristeza, desse quadro triste, o que a gente enxerga? O que a gente vê? O pai que não abandona o filho, mesmo que o filho esteja distante, mesmo que o filho fez as suas peraltices, o pai não abandona. O que ele faz? Ele então promete alguém que vem unir o que aquele tinha desunido. Aí é o segundo quadro que eu disse para mim e para vocês, da obediência. Para que essa obediência pudesse acontecer, e de fato aconteceu, Deus precisou, vamos colocar esse precisou aspas, que Deus não precisa, mas precisou do elemento humano para trazer do céu o quê? Aquele que vinha unir o que estava separado. Imaginemos nós, Maria, uma mulher simples, uma jovem simples, nos seus afazeres, e de repente chega o mensageiro do Pai para um diálogo. Lá o próprio Pai foi dialogar, aqui o próprio Pai dialoga sim, mas por meio do seu assessor, linguagem nossa, por meio do seu filho, por que não, trazendo o pedido. E Maria que fica perturbada, fica preocupada, e é uma preocupação porque tem sentido, não resta dúvida, porque ela tinha prometido ao Pai que ela seria só dele, física e espiritualmente, e depois vem uma proposta dessa natureza. Ela então responde com muita sabedoria, com muita classe, como que isso pode acontecer? Deus fala por meio do mensageiro que ali não tenha nada de humano e sim de divino. O Espírito de Deus
estaria com ela. E ele descreve tudo nessas palavras que nós ouvimos, descreve tudo para Maria. E quando chega um determinado momento, no término do diálogo, ela se prostra. O texto não fala que ela prostrou fisicamente, mas deve ter prostrado sim, diante da infinitude do Pai, da grandeza do Pai, que se coloca à disposição do Pai, dizendo: faça de mim a sua empregada, faça de mim a sua serva, faça de mim a sua escrava, eu estou à sua inteira disposição. Então, aquele quadro sujo, feio da primeira leitura e o quadro bonito, maravilhoso da segunda leitura, que é o Evangelho. E é esse que prevalece. Mas tem ainda as consequências e as concupiscências daquilo que aconteceu, que é a minha, a sua, a nossa falha, que é o meu, o nosso pecado, que nós temos que estar atentos para não cairmos nas emboscadas do diabo, como Eva caiu e como muitas vezes a gente cai também. Então nós estamos nos preparando, por isso preparai, vigiamos, estamos preparando para irmos ao encontro daquele que já veio ao nosso encontro pela história, mas os seus braços abertos na imagem é para nos acolher. Então que nós façamos um Natal muito bem preparado, várias maneiras, várias formas. A igreja, qualquer seja ela, em qualquer paróquia, está aí preparando para que o Natal aconteça, e aconteça com muita alegria, com muita riqueza, com muita propriedade, sobretudo com o coração aberto para o Senhor. Vamos parar um momentinho em silêncio, um momentinho mesmo, e ver o primeiro quadro da desobediência e ver o quadro da obediência. Saber valorizar também a desobediência para que a obediência possa imperar.